Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Mais de hoje, recebendo aqui o neurologista Jaelson Santos, um brinde à vida. Doutor Obrigado. Jaelson, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. E nós vamos falar hoje, né, doutor Jaelson, da questão, dia 29 de outubro foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao AVC. Afinal de contas, como é que a gente define AVC? O que é esse AVC tão temido, doutor Jaelson? Bom, AVC é a sigla para acidente vascular cerebral. Ele se refere a uma situação onde subitamente, ou seja, de repente, de forma inesperada, uma região do cérebro não é devidamente suprida ou nutrida por circulação sanguínea. Isso pode acontecer através da obstrução, ou seja, do fechamento repentino de um vaso sanguíneo, ou mesmo de sua ruptura, de seu rompimento, causando sangramento no local. E por que isso acontece, doutor Jaelson? Bom, no caso das oclusões, no caso do fechamento repentino do vaso, isso pode acontecer por várias razões. A mais comum é a deposição de placas de gordura. Então, placas vão sendo formadas ao longo dos anos, dentro dos vasos sanguíneos, e em um determinado momento, essas placas elas acabam fechando completamente o vaso, impedindo o sangue de fluir. Na outra situação, o que pode acontecer é um aumento repentino da pressão ou uma malformação de um vaso, como por exemplo a ocorrência de um aneurisma, pode fazer com que aquele vaso não suporte a pressão do sangue passando por ali e o vaso se rompa, causando assim o sangramento. Certo, o senhor falou aí, ao longo dos anos vem acontecendo entupimento. Isso significa dizer que o AVC só acontece em pessoas com mais idade? Não acontece em jovens, crianças, não, doutor Jaelson? Ele pode acontecer em qualquer idade. Antes, embora o fator idade conte, porque de fato é uma doença que acontece bem mais em pessoas acima dos 60 anos de idade, mas hoje em dia a gente vê até mesmo crianças sofrendo AVC. Sério, doutor Jaelson? É. Crianças? Criança. Embora que nesse caso da criança seja mais relacionado a doenças genéticas. Entendi. Então a criança ela nasce ou com alguma malformação em um vaso, ou mesmo com uma doença genética, como a anemia falciforme, que é uma doença que pode provocar a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, provocando o AVC. Certo, então após os 60 é mais evidente o AVC. Agora, tem sintomas? AVC sinaliza de alguma forma? Bom, sim e não. Por que eu digo isso? Não, porque o evento ele é súbito. Então não é algo que vai acontecendo ao longo de dias ou de semanas. Como, por exemplo, uma dor de cabeça, que às vezes você tem um mal-estar, tem um enjoo, você se sente um pouco cansado naquele dia e de repente a dor de cabeça começa a se instalar. No caso do AVC, a ocorrência ela é mais repentina, ela é mais inesperada. Como é que você percebe isso? Em geral, você percebe por alterações na fala, então a voz ela uma tende... sinalização. Isso. Vamos lá. Uma Então, alteração na fala. A voz, ela pode ficar mais arrastada, a sensação de que a voz ela está embargada ou mesmo enrolada, a pessoa não consegue abrir bem a boca, não consegue pronunciar as letras, ou mesmo a pessoa pode ficar sem falar, né? Ela para completamente de falar. Esse é um dos sinais. O outro geralmente se refere a uma perda de força ou mesmo uma paralisia que costuma ser sempre de um dos lados do corpo.
Fica parado, assim, você fica sem Isso. movimentar. Exatamente. Um teste simples que pode ser feito quando a pessoa tem essa sensação é pedir que ela estenda os 2 braços para frente e aí você percebe que um dos braços ele tende a cair e às vezes até mesmo a virar, a mudar de posição. Isso é um sinal Isso que é um está sinal. tendo um AVC. Se isso acontecer com alguém próximo a mim, o que eu devo fazer? A conduta é buscar um serviço de atendimento o quanto antes. Ou você liga para um serviço de urgência, para que o serviço vá até o local onde a pessoa está e seja levado para uma emergência, ou então a família pode também fazer isso. Por que isso é importante? Porque o tempo, ele representa muito no cuidado do paciente Nas com AVC. consequências, né? Isso. Especialmente quando a pessoa consegue chegar dentro do serviço especializado em até 4 horas e meia, ele pode se beneficiar de um tratamento que reduz a ocorrência ou o número de sequelas, de sintomas que a pessoa tem após o AVC. O tratamento, ele não influi na mortalidade, ele não vai fazer com que a pessoa deixe de morrer. No entanto, o tratamento ele reduz consideravelmente o número de sequelas e o grau de incapacidade que o AVC poderia causar. Tá. Aí, no caso, além da questão do braço, da fala, que fica meio embargada, tem outra sinalização? Sim. O senhor poderia A pessoa dar? pode apresentar, por exemplo, uma alteração súbita na visão. De repente, parar de enxergar por um dos olhos, ou deixar de enxergar uma determinada área do campo de visão. Ou, por exemplo, a pessoa pode apresentar uma sensação de tontura muito intensa, que a impede, por exemplo, de andar. Ou então, pode acontecer, especialmente no caso dos AVCs hemorrágicos, né, causados por sangramento, uma dor de cabeça fora do comum da pessoa. A gente costuma chamar essa dor de dor entrovoada, porque é uma dor tão intensa, é uma sensação de dor que a pessoa nunca apresentou na vida dela. E é uma dor que não melhora com nada e que a pessoa ela só piora com o passar dos minutos, com o passar das horas. Já tá me dando dor de cabeça, só do senhor falar. E aí, então, nesse caso, isso também pode ser um sinalizador de que um AVC está acontecendo. Tá. Aí aconteceu, o senhor falou aí, para evitar sequelas, né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Viver Mais volta já. Viver Mais de volta, tomando aqui um café com o Dr. Jaelson, neurologista. Nós estamos falando de um assunto que é muito temido, essa doença, a questão do AVC, né, Dr. Jaelson? Bom, no bloco anterior nós falamos do que pode, dos sintomas e tudo, e as sequelas. No caso, o senhor disse se até 4 horas chegar para um atendimento com um especialista como o senhor, é possível evitar sequelas. Que sequelas são essas, Dr. Jaelson? As sequelas, a mais temida das sequelas do AVC é a paralisia de um dos lados do corpo. Essa paralisia ela pode dificultar muito a vida dos pacientes, porque dificulta o andar, gera dependência de outras pessoas para atividades comuns, como, por exemplo, tomar um banho, se vestir, né? Fazer uma refeição à mesa. Então, essa é a consequência mais comum, ou a sequela mais temida, é a paralisia de um dos lados do corpo. Embora também o distúrbio da fala, ele seja muito importante. Altera também, né? Sim. Se não for feito o tratamento após aqueles sintomas que a gente falou anteriormente. Isso, exatamente. Eu me recordo de uma situação Sim. em que nós estávamos lidando com um músico. Ele não tinha sintomas de paralisia motora. Ele só tinha ele estava sem falar. Oh, meu Deus. Aí imagine, para um músico não poder falar. Então, como ele teve a oportunidade de chegar ao hospital em tempo hábil, o tratamento foi feito e, claro, depois com o serviço de fonoaudiologia,
ele conseguiu recuperar sua capacidade de falar e voltou à sua atividade. Ah, então comum. é possível reverter, Sim, né? sim. Em algumas situações. Em muitas situações é possível, sim. Ai, que bom, que boa notícia, né, doutor Jailson? Agora, a questão assim, a pessoa teve um AVC, pode ter outra vez ou tem uma única vez na vida? Infelizmente, o risco existe. Pode ter mais de uma vez? Sim, é possível. É possível. Uma vez que a pessoa teve um evento, mesmo que tenha sido um evento pequeno, de pequena proporção, ela pode vir a ter outras vezes. Especialmente se as condições que levaram àquele AVC não forem devidamente cuidadas. Então, por exemplo, a pessoa tem pressão alta ou tem um diabetes e ela não faz o devido tratamento dessas situações, ela pode sim, no futuro, ter novamente. O índice é muito alto, doutor Jailson? Quais são as estatísticas hoje em relação ao AVC? A estatística, infelizmente, ela é muito cruel, porque a estimativa hoje é de que cada 4 pessoas, uma vai ter na vida. De cada 4, uma vai ter AVC? Uma vai ter. Tem diferença entre sexo? Mulheres têm mais, homens têm menos? Os homens têm um pouco mais do que as mulheres. Os homens... Especialmente porque os homens, eles são mais acometidos pelos fatores que causam, né? Pressão alta, diabetes, sedentarismo, colesterol elevado. E muitas vezes porque o homem acaba não se cuidando, não procurando assistência, no sentido de prevenir. Doutor Jailson, aqui no Ceará existe um atendimento imediato, específico para a questão do AVC? O senhor é do Hospital Valdemar de Alcântara, que Isso. é referência em várias áreas. No AVC também? Sim. No AVC nós temos um grande hospital da cidade, que é o Hospital Geral de Fortaleza, que é onde existe um serviço de emergência 24 horas específico para atender pacientes com AVC. É um serviço que contém neurologistas e outros profissionais que estão ali 24 horas para acolher esse paciente na emergência, instituir o tratamento que seja necessário. E aí, posteriormente, esses pacientes, eles são encaminhados para o Hospital Valdemar Alcântara, para que eles continuem o processo de reabilitação, com fisioterapia, com fonoaudiologia e outros profissionais necessários, e também para que se faça a investigação da causa, do porquê aquele paciente teve o AVC, a fim de se evitar que ele tenha um novo evento. Além do que, existem também muitas vezes infecções que podem se aproveitar dessa situação. Como a pessoa naquele primeiro momento ela tende a ficar mais debilitada, muitas vezes ela fica por alguns dias com uma dificuldade de engolir, não consegue se alimentar de forma natural, pode acontecer, por exemplo, de ela aspirar algum conteúdo e fazer pneumonia, que é uma das coisas que complica a vida da pessoa com AVC. Tá, o senhor falou aqui na nossa conversa, doutor Jailson, que AVC também em crianças. Então, se a minha mãe sofreu de AVC, é hereditário, a probabilidade maior do filho, dos descendentes sofrerem um AVC, na verdade é sofrer um AVC e não ter, né? Isso. Existe um certo componente genético, não necessariamente diretamente ao AVC, mas diretamente aos fatores de risco. Então, por exemplo, se o meu pai ou a minha mãe tem diabetes, a minha propensão para ser diabético será maior. Sim, nesse tá? Certo. Se o meu pai ou a minha mãe tem pressão alta, a minha propensão para ter pressão alta será maior. Então, como eu tenho um risco maior de ter doenças que podem levar ao AVC, então esse risco ele termina sendo um pouco maior, sim. Então a gente vai fazer o seguinte, doutor Jailson, para evitar essa estatística que é tão alarmante, e mortes também são consequências, né? Sim. É alto o índice também de mortes para quem tem AVC? O índice é elevado, né? Varia muito de um lugar para o outro. E o índice ele é elevado especialmente porque a maior parcela das pessoas que têm AVC são pessoas de maior vulnerabilidade, são pessoas acima de 60 anos, muitas vezes com várias doenças, né, já fazem tratamento por outras situações. E aí, como essa população ela é mais vulnerável, ela acaba ficando mais sujeita à morte. Né? Tá.
Então, é possível evitar o AVC, não é possível? Em 90% dos casos, sim. Então, o senhor vai contar pra gente como a gente pode evitar chegar nesse ponto aí no próximo bloco. Combinado, doutor Jaelson? Ok. Vamos seguir aqui tomando nosso cafezinho? Viver Mais volta já. Viver Mais de volta, conversando aqui, tomando café, conversando com o doutor Jaelson. E agora chegou aquele ponto importante, como evitar um AVC. É possível, né, doutor Jaelson, em 90% dos casos, porque a cada 4 pessoas, as estatísticas comprovam que uma poderá ter um AVC. E esse índice é mais elevado em pessoas acima de 60 anos. Então, vamos dizer, doutor Jaelson, passe aí a lista como evitar passar por essa situação, ter um AVC. Bom, pensando nas condições que causam o AVC, uma delas é a pressão alta. Em muitos casos, a pressão alta é uma condição que passa de forma silente, ou seja, sem causar nenhum sintoma por muitos anos. A pessoa tem e não sabe. Muitas vezes ela vai, como a gente mesmo vê em situações do dia a dia, a gente descobre que a pessoa tem pressão alta por ocasião do AVC. Olha isso. Então, a gente tem que medir a pressão regularmente? Sim. Não só fazer a medição em casa, como também fazer acompanhamento regular. É muito importante que a pessoa tenha o seu médico, que ela possa estar fazendo anualmente, a cada 6 meses, fazendo um check-up, e isso deve incluir medidas da pressão, porque é uma das situações mais comuns por trás do AVC e uma das situações que tem tratamento específico, um tratamento que é possível controlar, né? Isso, exatamente. Então, ponto 1, pressão alta, né? Ter um controle da pressão alta. Que outra forma a gente pode evitar chegar ao ponto de ter um AVC? Bom, aí precisamos ter o cuidado também com a questão da alimentação, né? Porque doenças como o diabetes, como o colesterol elevado, né, que a gente chama de dislipidemia, essas condições elas também estão por trás da origem dos AVCs. E essas condições, salvo raras situações onde a pessoa já tem uma doença genética por trás daquilo, certo, elas podem ser prevenidas por meio de cuidado com a alimentação. Né? Evitar o quê? Comidas gordurosas? Isso. Ter cuidado com o açúcar, né? Evitar, dentro do possível, comidas que contenham açúcar ou minimizar o seu consumo ao longo do dia. Ter cuidado com as gorduras, especialmente as gorduras saturadas, que são aquelas presentes nas carnes, né? Nos alimentos industrializados. Então, a ideia da conhecida dieta equilibrada, com frutas, verduras, né? Pouco sal, evitar açúcar, vale também para a prevenção do AVC. Tá. Aí, 60 anos a mais, o índice é maior de pessoas que têm AVC. Os cuidados são o mesmo? Isso, os cuidados são os mesmos. Tem que ter mais preocupação ao chegar depois de 60? Os cuidados são os mesmos, especialmente porque nessa idade existe já uma deposição natural de gordura dentro dos vasos. Então, o cuidado com a alimentação, com esses fatores como pressão, como diabetes, a questão do sedentarismo, né, de a pessoa realmente precisar ter uma atividade física, precisar se movimentar, é importante para que esse processo que já acontece naturalmente, ele não seja acelerado ao ponto de a pessoa vir a ter um AVC. Existe essa possibilidade, né? Mesmo com mais de 60, você fazer uma atividade física. É importante. Dá tempo evitar, Sim, né? a atividade física, ela é importante. A atividade física, ela é importante na prevenção dos fatores de risco. Então, já se sabe que quem faz atividade física regularmente vai ter menos problema com pressão, vai ter menos problema com diabetes, vai ter menos problema com colesterol elevado, né? E já se sabe que o exercício físico, ele é importante até mesmo naquelas pessoas que já tiveram AVC. Ah, pode fazer atividade física. Ela vai poder fazer atividade física. Talvez ela
vai ter alguma restrição no início, devido a alguma sequela que tenha ficado, mas ela pode e deve fazer atividade física mesmo se acontecer um evento como esse. Até porque, como o senhor disse, eu quero reforçar, quem já teve um AVC poderá ter de novo, Exatamente. se não seguir essa linha de raciocínio, né? Esse roteiro aí Isso. de uma vida saudável, alimentação, para chegar à velhice vivendo mais de forma saudável, que é a proposta aqui do nosso programa, né, Isso, doutor Gelson? exatamente. Então, além de tomar essas medidas que o senhor acaba de falar, quando é que a gente deve procurar um neurologista? Eu posso dizer, eu não estou no grupo de risco, mas mesmo assim é importante fazer uma prevenção, doutor Gelson? Sim, é importante, porque nós falamos de condições que são mais facilmente verificadas. Uma pressão, você ali pega um aparelho, mede um diabetes, um colesterol elevado, você faz um exame de sangue e verifica. Mas existem algumas condições que elas não são facilmente percebidas. Nós temos um grupo crescente no nosso meio, que é o grupo das arritmias cardíacas. Então, algumas pessoas elas têm um descompasso no ritmo cardíaco e isso muitas vezes não produz sintoma, não dá nenhum indício de que a pessoa tem aquilo, e é algo que só pode ser descoberto através de investigação. Você vai precisar fazer um exame clínico, solicitar exames adicionais para se verificar a existência disso. Então, existem situações em que só é possível identificar um fator de risco, uma causa, dentro do consultório. E não é uma coisa que você tem como prevenir. Não há como evitar ter uma arritmia cardíaca. Mas é algo que pode ser descoberto dentro do consultório e ser tratado a tempo. A pressão baixa também pode levar ao AVC? Pode. Pode? Pode. Porque nesse caso, o AVC ele não vai acontecer por obstrução do vaso. Ele vai acontecer por baixo fluxo. Meu Deus do céu. Então, você tem um baixo fluxo, uma circulação num ritmo menor, aquilo ali também pode causar um AVC. Porque quando você mede a pressão que está baixa, diz, graças a Deus está baixa, não está alta, mas baixa demais ou alta demais, tem que estar no equilíbrio. Sim. Qual é o equilíbrio, doutor Gelson? Assim, a recomendação atual é que a pressão, ela não ultrapasse 140 por 90, o conhecido 14 por 9. 14 por 9 é o normal. Para qualquer idade? Sim, para qualquer idade. Para qualquer idade, o normal é 14 por 9. Até. Ela não deve ultrapassar isso. Esse valor ele só muda se a pessoa já tiver apresentado um AVC, ou, por exemplo, tiver um infarto, uma história de um infarto cardíaco, aí esse ponto passa de 14 por 9, ele desce para 13 por 8. 130 por 80. Então, ele não pode ultrapassar esse patamar numa pessoa que já teve um evento. Certo. E a baixa, qual é a considerada normal? A rigor seria abaixo de 9 por 5. Quando der menos de 9 por 5, é sinal de alerta? É sinal de alerta. Embora que essas medidas mais baixas, elas podem acontecer, por exemplo, à noite, próximo da hora de dormir, ou, por exemplo, a pessoa está há muito tempo sem se alimentar. Então, é uma medida que ela não pode ser encarada de forma isolada. Eu preciso entender a medida e ver o que está acontecendo com a pessoa. De repente, ela pode estar com uma outra condição, por exemplo, uma infecção viral, alguma coisa que possa estar por trás daquela pressão mais baixa. Então, depois de todas essas orientações, a gente espera que essa estatística mude, né? E saber que existe um atendimento público, isso é muito importante. Então, em caso de algum dos sintomas que a gente falou aqui, HGF e Valdemar de Alcântara são as referências. Isso, exatamente. O HGF para o primeiro atendimento, para o suporte da emergência, e o Valdemar Alcântara para continuidade do cuidado do paciente. O tratamento é longo ou depende de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente. Há casos em que as internações elas costumam ser breves, embora que o acompanhamento com fisioterapia, com fonoaudiologia, às vezes ele pode perdurar por mais de um ano, né? Mas a parte hospitalar em si, se não houver nenhuma complicação, uma infecção, alguma coisa desse tipo, ela costuma ser breve, não costuma durar mais do que 5, 7 dias. Doutor Gelson, tem um site, porque teve o Dia Mundial, né, dia 29 de outubro, eu sei que houve muitas campanhas na internet por conta da pandemia.
até... É possível ainda ter mais informações sobre AVC, como evitar? Sim, é possível, né? Existe o próprio site da Secretaria Estadual de Saúde, né, o site da SESA, ele contém informações adicionais sobre o cuidado, né, do AVC. E também nós temos a opção do site da nossa Academia Brasileira de Neurologia. Pois diga aí para... Né? Pode que é dizer. o www.abneuro.org.br. Esse é o site oficial da Academia Brasileira de Neurologia. É um site que tem uma área voltada para o público em geral e contém Maravilha. informações sobre prevenção de diversas doenças, inclusive o AVC. Vamos nos prevenir e viver mais, né? O senhor está nas redes sociais, doutor Jaelson? Sim. Sim? Como é que Sim. me acha lá no Você pode me Instagram? encontrar lá, é o @drjaelson. Doutor Jaelson no Instagram. Isso. Eu perguntei, doutor Jaelson, porque o Viver Mais também está nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Quando terminar aqui minha conversa com o doutor Jaelson, você corre lá no YouTube, pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos. E também pode me seguir no Instagram, Ian Gomes Jornalista, e no Facebook. Doutor Jaelson, muito obrigada. Foi uma alegria receber o senhor aqui no Viver Mais e poder ajudar aí as pessoas menos AVC e mais saúde, não é isso? Nós agradecemos também pelo espaço e esperamos que tenha sido proveitoso na informação. Informação é tudo para se prevenir. Claro. E um brinde à vida. Vamos lá? Obrigado. Mais um brinde à vida. O Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.